Boa noite, bem-vindos ao Noite Informativa. Já sabe que às sextas-feiras contamos com a presença do Dr. António Frangules, que faz a análise de alguns temas. Hoje vamos falar deste aumento por parte do Governo dos salários mínimos. Vamos também analisar a situação anual sobre a Justiça. Vamos também falar, aliás, como prometemos na sexta-feira passada, vamos falar da situação atual do MDM, o Movimento Democrático de Moçambique, um partido da oposição. Dr. Frangules, na semana passada nós havíamos avançado sobre, portanto, as especulações que andam à volta de algumas saídas e entradas em alguns cargos, portanto, dentro do partido. Como é que está a situação neste momento? Prometeu que hoje traria mais informações a respeito desta questão. Muito boa noite, senhores telespectadores deste programa que de sexta a sexta nos têm acompanhado com muito carinho e nós agradecemos esse carinho que tem sido vazado para os nossos WhatsApps e por outras formas. Começar por dizer, a semana passada, infelizmente, não tínhamos ainda muita substância e eu pessoalmente preferi abster-me e contava, né, que esta tréguazinha de 7 dias pudesse até dar frutos no sentido de que a cúpula do MDM, que tem sido, modéstia à parte, tem sido fustigada por todos os cantos, viesse nos dar alguma luz. Mas tal ainda não aconteceu, eles sabem porquê, mas eu dizia também, oxalá que este processo não seja gerido como os outros tantos têm sido geridos com o princípio do silêncio, que não é sempre muito bom. Dizer que, o que estava no centro das atenções de todos os jornais que falaram de MDM a partir da semana passada era exatamente a segunda sessão ordinária do Conselho Nacional e que, como já tínhamos aflorado, tinha operado por conseguinte algumas mexidas, não é? E é preciso aqui que se fique bem claro que não houve expulsões. Exato, é o que nós queremos, portanto, corrigir. Da outra vez havíamos dito, exato. Eu particularmente havia dito que, pela informação colhida, que tivesse... É normal que tenha lido, não. Como toda a gente se atirou à pena e escreveu tudo que lhe veio à cabeça, digamos assim, e é possível que tenha sido escrito uma coisa do género, mas a verdade é o que conta. A verdade é que não houve nenhuma expulsão, até porque podemos especificar do professor Dr. Manuel Araújo, edil de Climane, Venâncio Mondelane e tantos também, outros que nós referimos no programa passado. O Dr. Ronguane não teria saltado, nunca antes havia pertencido, e vai ser, Deus o queira, mas nós fazemos aqui a nossa apologia, né? A nossa defesa da verdade. E a verdade é que ninguém foi expulso, o Dr. Ronguane nunca pertenceu a nenhuma comissão política. E
Entretanto, que houve mexidas, houve, né? Houve mexidas. Bom, mexidas de vulto são estas que muito se falaram, portanto, a saída do engenheiro Venâncio, né? E a saída da Maria Moreno foram, portanto, duas mexidas de vulto. Não quero dizer que na comissão política só o essa acontecido, mas as de vulto foram essas e uma entrada, digamos, ao nível de Maputo, de que dá pelo nome de Elias Langa. E no secretariado-geral também houve, portanto, a dança de cadeiras, portanto, o secretário-geral que deixou de ser e passou a pertencer até à Comissão Política e foi para secretário-geral um outro membro, por sinal, vereador, não sei se vai deixar de ser, ao nível do Conselho Municipal da Beira. E na Comissão Nacional de Jurisdição também houve uma pequena mexida, portanto, que era o presidente da comissão, passou, creio eu, a conselheiro, se não me engano, tenho aqui comigo uma listazinha, passou a, sim, assessor, era o... creio eu, não sei se é o mesmo Elias, mas acho que não. Mas, de qualquer maneira, estava na Comissão Nacional de Jurisdição, não estou a ver aqui para onde é que foi, mas deixou de ser e entrou para o lugar dele o Francisco Eliseu de Souza, passou a presidente, e o José Siniquinha, né, nosso membro na Machixe, e passou para vice-presidente. E, infelizmente, lá como suplente aparece o meu nome, né? Foi muito badalado e eu não sou muito de responder os jornalistas, mas tem a razão dele, né? A verdade é que eu teria dito e continuo a dizer que ninguém tinha falado comigo antes, até o presidente tinha manifestado esse meu desapontamento, porque ninguém me consultou, nem antes, nem durante, nem depois, e nem sequer eu participei, nem sequer eu tinha sido convidado para o Conselho Nacional. Portanto, não sou membro do Conselho Nacional e não havia sido convidado para lá estar. E vão 3 eventos de voto, portanto, a 2 conselhos, este, o último e o anterior, né, o primeiro e o segundo, não participei, e na reunião de quadros. O Conselho Nacional antes do Congresso e o Conselho Nacional antes do Congresso e a reunião de quadros antes do Congresso. E este Conselho não tive presente. Eu fiquei admirado, portanto, ter aparecido o meu nome aí como suplente é um conselho técnico que, acima de tudo, como nem foi por eleição, e era de boa filosofia que não tivesse sido contactado. O Dr. Frangules não terá sido contactado para ocupar esta cadeira que referiu há pouco. Portanto, como estamos aqui a falar sobre estas mexidas no MDM, o Movimento Democrático de Moçambique, o terceiro partido da oposição do país. O Dr. Frangules vai então dissipar aqui alguns equívocos sobre o que se tem, portanto, falado não só nas redes sociais, mas também em alguns jornais da praça, que
dá conta da saída de alguns quadros ou a expulsão de alguns quadros do MDM, mas como disse há pouco tempo o Dr. Frangulos, que estas pessoas não foram expulsas do partido, apenas umas deixaram de ocupar-se certos cargos e passaram para outros cargos. Continuando o seu raciocínio. Sim, o problema é que uma expulsão é um ato jurídico e tem de ser o culminar de um processo. E pela própria constituição do partido, que são os estatutos, vem lá que é preciso que haja antes um processo disciplinar, que é lavrado e instruído tanto pela Comissão Nacional de Jurisdição, tratando-se de um quadro sénior, ou então do escalão respectivo, quer seja provincial ou distrital. Então, a expulsão aparece como uma pena, como um culminar do processo. E em nenhum caso, não é, houve qualquer processo disciplinar por qualquer que fosse motivo. A outra situação seria o da pessoa, não é, renunciar, dizer que a sua vontade é pôr termo à relação, porque afinal de contas é um ato de vontade de filiar-se a um partido. Portanto, não houve nem um caso nem outro, não é? Portanto, não se pode falar de expulsão. Eu vou dar o exemplo da Maria Moreno, que inclusive há muito tempo não participa, nem esteve, por exemplo, no Congresso e tudo mais, mas não será, nem seria por isso que se podia dizer que não está, já não era, aliás, membro da Comissão Política, até que acontecesse um ato idêntico. Agora deixou de ser, de facto, membro da Comissão Política. Mas não se pode dizer que não é membro, não é, do MDM enquanto não se registrar estas duas situações jurídicas. Ou, de facto, um processo, se existir matéria para tal, que culmina com a expulsão, ou então ela mesmo resignar, portanto, da sua qualidade de membro. Portanto, ela continua, não é, membro do MDM. Portanto, nós referimos aqui, só para clarificarmos então, nós referimos no programa passado, mencionámos 4 figuras, nomeadamente Manuel de Araújo, Venâncio Mondelane, Silveiro Rongoane e Maria Moreno. Estes quadros não foram expulsos do MDM, continuam a fazer parte do MDM. Nunca foi dito isso. O que acontece? Ou seja, o Manuel Araújo tinha funções. Não estão desvinculados do próprio MDM. O Manuel Araújo era membro do secretariado geral anterior. Eu não estou lembrando que funções é que ocupava, mas como ele se candidatou a membro do Conselho Nacional e tendo passado, não é? E os dois órgãos são incompatíveis, não é? Não pode ocupar os dois órgãos. Não é? Portanto, tem de renunciar E ele optou por estar no Conselho Nacional, que inclusivamente é um órgão deliberativo e etc, etc. Então, eu não sei de onde é que veio a posição dos articulistas, dos jornalistas, né? Porque de facto não chegou a haver qualquer situação deplorável, não é, em relação à pessoa de Manuel Araújo nesta sessão do Conselho do Conselho Nacional. E em relação ao engenheiro Venâncio, engenheiro Venâncio é aquilo que se tem dito, não é? Que ainda não se pode afirmar com peremptoriedade, porque não se tem elementos. Ele apareceu a desmentir num dos jornais. E outros jornais afirmam. Há quem até afirma que tem fontes que asseveram que
é verdade que ele foi o que constitui uma infração, e etc, etc. Mas é preciso ter sempre uma cautela, tratar isto com uma certa cautela. Agora, que não há problemas. Não há fumo sem fogo. Ah, sim, senhora. E eu até no comentário passado, com muita cautela, eu pelo menos dizia, por intuição e por algumas vozes, digamos, com alguma idoneidade, teria até consolidado a minha intuição, que me levou a dizer que ele vai ser o candidato pela cidade de Maputo. Não posso, porque não tenho elementos ainda, com estes problemas que existem, o partido não está satisfeito com ele, né? Mas a ver, vamos. A verdade é que ele vai ser candidato pela cidade de Maputo. Por quem? Isto, o tempo, que não é muito até, vai tratar de nos elucidar, vai tratar de resolver. Portanto, pode vir a ser candidato do MDM ainda, como pode vir a ser candidato pela RENAM, como se diz, como pode vir a ser candidato por uma plataforma, digamos, organização de massas da sociedade civil, mas que a cidade de Maputo, em peso, requer o Venâncio, não tenho dúvidas. Até que ponto o MDM está desapontado com o Venâncio Mondlane, como acabou Até que dizer? ponto eu, como não estou lá dentro, não sei, só calculo, portanto isto é mais ou menos assim. E o indivíduo faz uma leitura do que está a acontecer, não é? Eu vou dar o exemplo, ele não foi ao Conselho Nacional. E ele, na altura, como membro da comissão política, logicamente que é um convidado natural, né, ao Conselho Nacional. E ele não foi, porque inclusivamente devia saber o que ia acontecer, porque de facto, deixar de ser membro da Comissão Nacional não é uma simples dança de lugares, sobretudo olhar para o tempo em que ele passou a pertencer ao Conselho, o Conselho não, a Comissão Política, olhando para aquilo que está-se a dizer, sobretudo, eu já sabia antes, já tinha começado a ouvir antes disso, e a maioria das pessoas começou a saber quando começou-se a dizer nos jornais e tudo mais, em relação a ele e em relação ao Carvalho, que andavam aí uns curtos circuitos, né? Pelo menos os que andam por ali próximos já sabiam. E então, não se pode dizer que não há nada. Que o MDM está bem de saúde. Não, eu não consigo afirmar que está bem de saúde. Por quê? Porque há muito que se diga em volta disso, que havemos de, na altura própria, que ainda hoje vamos falar sobre isso, mas simplesmente avancei com um vaticínio, porque disso eu tenho certeza, tenho informação, e não só conheço também o palpitar, não é, do coração dos cidadãos, ao Venâncio que quer, e seja qual for a organização em que estiver incerto, a plataforma em que estiver incerto, ele vai ser o candidato à cidade de Maputo. Isto é ponto final, conversa acabada. Agora, é preciso dizer que o partido não goza de boa saúde, não é? Porque uma porção de nós, que eu mesmo faço parte, não teria saído muito satisfeita, não é? Depois do segundo Congresso. Por quê? Porque
eu posso dizer, o Araújo sempre o disse abertamente nas suas entrevistas, né? Ele é muito crítico, frontal, aberto, e esta abertura até é muito salutar, embora a crítica tenha-lhe fustigado, tenha-lhe calcinado até aos ossos, mas a verdade é que ele sempre lutou pela democraticidade do partido. E alguns de nós, eu particularmente, estava muito esperançoso que tudo aquilo que ele ia dizendo, e até na mesma tônica que eu, fosse que ir implementado. Não, que seria, que viria a acontecer no Congresso, porque primeiro, o partido como é que se chama? Movimento Democrático de Moçambique, ok? Ora, era preciso, e é preciso, continuo a dizer, que é preciso fazer jus a esta escolha, a esta opção de chamar a organização de democrática. Mas há um contrassenso, não é? Uma espécie de absurdo quando essa organização que se pretende democrática, não é? Posterga um dos princípios basilares, um dos princípios angulares, um dos princípios claviculares da democracia. Que princípio é esse? É o princípio do sufrágio universal, secreto e direto. O princípio da eleição, em palavras mais simples. Ora, o que acontece é que no partido foi-se subscrever, reiterar-se o princípio da indicação para os órgãos deliberativos a todos os níveis, né? E os titulares que ocupam esses órgãos. E este princípio antidemocrático, né? O princípio de indicação é um princípio, digamos, antes da democracia. Portanto, é um princípio monárquico. Quem indica, quem determina é o rei. Na nossa situação é o régulo, né? E como lhe aprover, não é? A seu belo prazer, como sou dizer. Então, a preterição deste princípio é fonte, é mãe de muitos atropelos que se vêm cometendo pela liderança. Pela liderança. Ora, ao combater este grupo, né, que primava pelo princípio da democraticidade, é verdade que nestes pleitos a maioria é que vence, mas muitas vezes essa maioria, essa vontade da maioria pode ser uma vontade estelionada, como acontece com uma burla em que o indivíduo é dado a percepcionar a existência de algo que de facto não existe. Eu chego e digo, olha, eu tenho uma empresa, eu trato o camarão, trago aí
umas 2 caixinhas de 2 quilos de camarão, consigo te convencer que eu tenho uma empresa de tratamento de camarão, vendo camarão e digo, olha, eu posso fazer uma encomenda para si contra pagamento de 50%. Quantas caixas é que quer? Pegas na máquina de calcular e eu quero tanto. Passa-me o cheque ou dá-me numerário. E eu levo comigo e não tenho empresa, não tenho camarão nenhum. Aquele camarão eu comprei no Terra Mar ou noutra frescata qualquer. Há uma alusão. Aqui eu faço isto de livre vontade, mas entre aspas, porque esta minha vontade é uma vontade estelionada. Porque se eu tivesse conhecimento do que ia na reserva mental deste burlista estelionante, a minha posição seria outra. Para dizer o quê? Que há muito disto nas organizações, nas democracias, não é? A manipulação da vontade desta maioria. Mas há um grupo de pessoas que até em defesa da própria organização, da própria digamos, do próprio desenvolvimento da organização. Porque, afinal de contas, este grupo tem uma visão sobre as coisas, né? E quer trazer novas dinâmicas, nova maneira de ver. E, entretanto, acaba, portanto, sendo encostado à parede. Isto lembra-me um pouco a alegoria da caverna. Não sei se a Ana Maria já ouviu falar, né? A alegoria da caverna em Platão, né? Acontece que há um grupo de homens que estão numa gruta, numa caverna, e elas estão acorrentados e a olharem para um determinado sítio. E durante uma vida muito comprida, longa, eles estão a olhar para um sítio e lá por cima passa um caminho e o caminho, por sua vez, é trespassado por uma luz. E por aquele caminho vão passando sempre pessoas, sobretudo senhoras, a irem caratar água e outros trabalhos. Mas a luz, como que naquelas máquinas cinematográficas do antanho, né, vai projetando as imagens daquelas pessoas contra as paredes que eles conseguem visualizar. E aquelas pessoas, durante uma vida inteira, estão convencidas que estão a ver as verdadeiras donas daquelas vozes, porque enquanto isso elas vão passando a conversar, já sabe como é que são as senhoras, né? Quando vão à lavoura, e estão convencidas que aquelas vozes são daquelas sombras. E eles não sabem que são sombras, pensam que são pessoas como elas que estão ali. Mas um certo dia, um deles é liberto. Com muito custo, sobe e, chegado lá fora, até tem dificuldade de abrir a vista, porque estava habituado à escuridão, que a escuridão, na filosofia, é a ignorância. E tem dificuldades encarar o sol. Lacrimeja, faz um esforço, até que consegue, não é? E depois descobre que, afinal de contas, as verdadeiras pessoas são estas, tangíveis. Aquilo ali que nós estávamos a ver durante anos não eram as pessoas, mas sim eram cópias destas pessoas. Olha, a alegria dele foi tal que desce para ir abrir os olhos àqueles ali. O que nós estávamos a ver durante este tempo todo, e vocês ainda continuam a ver, não é a verdade, não são as próprias pessoas, estamos a ver, são cópias, simulacros, são simplesmente imagens que são projetadas contra a parede. E pensa que aquelas pessoas o aceitam ou o aceitaram assim
de mão beijada, espontaneamente. Não, se você saiu uns 5 minutos, ou 10, ou 20, sei lá quanto tempo é que ele foi ficar lá fora. Agora vem dizer que nós aqui somos uns palhaços, que estamos a acreditar em coisas que não existem. Então, isto acontece muito quando alguém tem uma certa bagagem, tem uma certa visão e ter esses problemas. Ora, o que acontece é que o Platão aqui fez digamos, um exercício epistemológico, não restam dúvidas, mas tentando projetar aquilo que ele tinha com muita amargura assistido com o seu mestre, o Sócrates, porque o Sócrates foi condenado, porque estava a corromper os jovens, a sublevarem-se, etc, etc, mas quando ele era simplesmente a ensiná-los, e condenado naquela altura a uma pena infame, quase que repetição, O Sócrates é antes de Jesus, portanto, diz-se que há uma certa semelhança entre a vida de Sócrates e de Jesus. Há uma semelhança na morte e há uma semelhança em o Sócrates não ter escrito nada. Jesus também não escreveu nada. A primeira vez que escreveu no chão quando quiseram saber qual era a opinião dele sobre a adúltera. E quando levantou a cabeça depois de dizer, olha, o primeiro que não tiver pecado nunca na vida, que seja o primeiro a tirar a pedra. E foi-se embora a partir dos mais velhos aos mais novos. E quando fez isto, a mulherzinha estava sozinha. E ele disse, olha, eu também não te condeno, vai em paz, mulher. E o Sócrates também não escreveu nenhum livro. E na sátira, digamos assim, católica, diz que o único livro que Jesus escreveu foi aquele que escreveu na areia, enquanto aquela gente ia se retirando. E Sócrates também não escreveu nenhum. E na morte, Jesus também teve uma morte infame, E que inclusivamente trocou-se um ladrão por ele, o Barrabás. Sócrates foi condenado a beber o veneno, cicuta, E ainda tem mais uma coisa semelhante. Jesus foi oferecido a possibilidade de fugir. Ele não, que estava destinado, por isso tinha que encarar a morte como tal. Sócrates também foi oferecido uma fuga, mas ele também não quis. Então, este grupo, olha, não vai fugir, não vai nem sequer sentir ressentimentos se vier a ser corrido do partido, porque está muito certo de que está no caminho certo. A verdade, precisa de um partido mais forte, um partido que continue digamos, corresponder com as expectativas, com a utopia, sobretudo dos jovens. Há muitos jovens, alguns até travaram de vir, quando começaram também a ver determinadas coisas. Mas, mesmo assim, eles continuam com o partido, mas estão com uma esperança que, se não acontecer como eu disse, já creio que foi no programa passado, que se fizer a mesma política do silêncio, como já aconteceu com os outros, e o mais recente é o caso Amurana, olha, o Venâncio vai concorrer, não vai ser pelo MDM, o eleitorado do MDM, na sua maioria jovens, e ainda alguns adultos que eu conheço, que estão contra o governo atual das coisas, ao nível da cidade do Maputo, vão votar no Venâncio, que não será, portanto, o candidato do MDM, provavelmente, se ele não for percebido. Este grupo qual é? Eu, o Venâncio, o Job, o Carvalho, o Armando Cuna, que é o marido da Maria Moreno Cuna, casado oficialmente, que inclusivamente até a este último conselho era conselheiro do próprio presidente, um indivíduo bastante lúcido, lido, e era, portanto, o conselheiro do presidente.
mas ele tem as suas queixas. Como vê, ele não aparece nesta lista dos quadros, portanto, para conselheiros, para assessores da Comissão Política. Há uma certa dificuldade em o próprio MDM resolver os seus diferendos internamente e não os expor? Bom, isto é uma... Olha, penso que deve estar lembrada do que o professor Dr. Severino Ngüenya já disse por variedíssimas vezes, a falar do déficit democrático, ok? A primeira vez ele falava até em crise, e fui aluno dele, não pretendia nunca dizer que sou melhor, mas eu entendia que o termo mais consentâneo era déficit democrático e não uma crise democrática. Mas aqui o déficit no MDM, né, pode até correr para uma crise. Por quê? Porque o que eu referi há pouco tempo, que é o princípio, a postergação do princípio, digamos, democrático da eleição, provoca problemas como o favoritismo na organização, o nepotismo, a falta de transparência dos processos. O exemplo concreto, a indicação das pessoas para as listas, né? Para as listas quando for das autarquias, das listas quando for das eleições gerais, das listas se vierem as eleições provinciais. Isto vai criar um problema que vai arrebentar pelas costuras a organização. E já aconteceu isso em 2013, em 2014, e se tiver que se repetir agora, vai ser o fim do projeto. Mas não vai ser, digamos assim, do pé para a mão, mas vai ter um grande retroceder naquilo que o MDM já tinha conseguido, já tinha construído, mas corre esse risco de voltar para trás. Por quê? Porque as pessoas veem, as pessoas não só olham, as pessoas reparam. E há coisas que, quando você está mais ou menos rodeado por pessoas que você até tem muita confiança por elas, mas elas estão a levar quase sempre para o abismo. Quando estes outros querem falar, até nem chega a deixar de falar, não é? São abafadas, mas depois, quando a castanha, não é, estalar, por sentir tanto calor, vai se lembrar desses indivíduos, porque as pessoas são adversas a estas questões de favoritismo, de nepotismo, de falta de transparência, a relutância em dar a entender que não existe, em aceitar a existência de problemas. Isto tem Por exemplo, agora eu estou a dizer que há problemas, sim senhor, mas se for a falar com o próprio presidente, digamos, e o staff que o rodeia, quer dizer, há uma espécie de simplificação dos problemas, para reduzir a nada. Quer dizer, não há problema. Isto é assim mesmo. Quer dizer, há sempre uma resposta na ponta da língua, mas no sentido de não querer aceitar a existência desses problemas. Esta cultura antidemocrática também tem o condão não é assim, mas tem consigo a prática de combater os que criticam a organização e os seus métodos, não é? A organização e os seus métodos pouco democráticos. Portanto, esta cultura, digamos, tem também consigo uma outra prática, que é o orbitar em volta do presidente, da pessoa do presidente. Isto é um culto de personalidade. E o culto de personalidade é um cancro para as organizações, até ao nível da superestrutura. Então, o que acontece é que
pelo culto da personalidade, nós encontramos que a lealdade e a obediência à pessoa do presidente, ou da pessoa por quem se venera, se faz o ósculo, né? Acaba constituindo uma autêntica obstrução ao profissionalismo, não é? À competência, ao brilho e à confiança dos militantes. Os militantes vão perdendo confiança, tanto do próprio presidente como da própria organização. Inclusivamente, é um poço, né, de, digamos, intrigas entre os próprios militantes. Mas quando a fonte, digamos, a causa causante, não é, está aqui. Acabam os pequenos se batendo, exatamente, porque há este tipo de problema. Portanto, há um grande desconforto, né, descontentamento e desmobilização de uma parte significativa dos militantes do partido por causa disto. Da falta de gestão, né, de transparência na gestão, até das coisas, tanto da falta de prestação de contas. Se abrir os estatutos, falam em prestação de contas, mas, entretanto, não há cultura de prestação de contas. Não há, fala de contas e orçamento, mas não há sequer uma prestação. Eu sei que neste Conselho não houve isso. Então, isto cria um mal-estar e depois, ainda como consequência deste princípio de indicação, né, que é ao contrário, né, do princípio de eleição, acaba trazendo problemas como estes que, por exemplo, eu estava muito atento ao que aconteceu neste Conselho, se calhar até sem se aperceberem. Olha, o presidente do partido é da Beira. O secretário-geral, que era da Zambésia antes, este eleito é da Beira. O diretor do gabinete eleitoral é da Beira. O mandatário nacional é da Beira. O chefe, apesar de residente em Maputo, é da Beira e irmão do presidente. O presidente da Comissão Nacional de Jurisdição é da Beira. O membro no STAI é da Beira. Repara o que é isto. Isto é muito perigoso para uma organização que pretende chegar à Ponta Vermelha. Se o MDM, de facto, quer chegar um dia à Ponta Vermelha, quer ser governo um dia, não pode. Se for a ver a própria comissão política, a comissão política, em princípio, acordou-se que devia ter uma representatividade. Eu estava a ver, por exemplo, tem 2 da Zambésia, Maputo 1, 2 no Maputo e Tete 1, Nampula 2, Sofala 1 e há um que até nem consegui discernir. Ora, se são 11 províncias e a comissão política está aqui constituída por 11, tirando o presidente, que é o presidente, né? Se há 2 numa mesma província, há 1 ou 2 províncias que não têm representatividade. E o mais grave, quem é que não tem representação na comissão política, saído que foi, né, esta comissão, saída que foi esta comissão política, nesta última sessão do Conselho Nacional? É a cidade do Maputo. A cidade capital não está representada na comissão política. A Alcinda da Conceição é Maputo província. Embora ela, eu não sei se, acho que já vive na Matola, seja da Mafalala ou para aqueles bairros aqui na cidade de Maputo, mas nesta altura ela está exatamente a representar a província, e o recém-eleito Elias Langa é da província do Maputo. É verdade que me vai dizer que
está o chefe da bancada, porque, por inerência, o chefe da bancada é membro da comissão política. Mas a pergunta é, a cidade capital da República de Moçambique não merece um elemento efetivo na comissão política? E isto não é só ao nível da comissão política. Quando for ao secretariado-geral, quase todos eles estão na cidade da Beira. E a lei e os estatutos também corroboram com essa lei. Em princípio, a sede está aqui no Maputo, mas todo este staff da organização, nenhum está aqui na cidade de Maputo, senão os que estão aqui por inerência de funções, etc, etc. Eu estava, porque às vezes a gente saía e tal, estava até distraído, mas houve quem me dissesse que ficou acordado que o secretário-geral, no mínimo, tinha que ser residente em Maputo, se não fosse do Sul, porque aqui, eu costumo dizer, se o indivíduo está a pensar em ser um dia governo, não pode excluir o Sul assim levianamente, como se o Sul não tivesse nenhuma participação nesta organização. E é bastante grave. Então, é mais ou menos isto, e isto está a criar um grande mal-estar, e vai se repetir o problema, como eu disse. Nós lá saímos vencidos, né? Queríamos, era que se mexesse não só nos estatutos, mas pelo menos, não é, se aceitasse o princípio do sufrágio universal, que é o princípio de todas as organizações democráticas. Esta pergunta queria fazer. Qual seria o modelo ideal para que não existam filhos e enteados, pelo que deu a entender? É um modelo democrático, porque tu não vais encontrar transparência senão no modelo democrático. A transparência tem que ser consequência do modelo democrático, de princípios democráticos. Onde o clavicular, dizia eu, que um dos princípios claviculares, aquele sem o qual estás proibido a dizer-te democrata, é o princípio da eleição. Eu ouvi argumentos no Congresso do estilo, não, porque temos 9 anos, não podemos estar aí a começar a fazer confusão do estilo isso. Mas este é um princípio basilar que até deve sair com a constituição da própria organização, o princípio da eleição. Há espaço para que este tipo de modelo seja implementado no MDM, avaliar todo... Olha, o que eu estou a dizer é a minha análise, e eu nem sei que tipo de problemas não me vai trazer. Se calhar quando sair daqui vou receber uma chamada e dizer, pá, tu já nem pertences ao partido. Não sei. Mas a verdade é esta. É que se nós queremos um partido democrático, não podemos olvidar isto com uma leviandade, não podemos, né, postergar isto. É de facto perigoso. Né? Exato. E tu não podes depois te queixares de outros problemas que não são mais do que a consequência desta, digamos, preterição do princípio angular que é o da eleição, o do sufrágio universal, individual, direto, né? Porque é este princípio que vai dar a transparência de tudo, que vai pôr as pessoas até confortadas com o ter perdido e o outro ter ganho. Porque quando todos querem, quem é que não quer ir para a Assembleia Municipal? Quem é que não quer ir para deputado? Então, qual é o critério que menos problemas traz? Então, você indica, para a autarquia, indica quem é que vai para a lista das autarquias, quando os próprios soberanos é que o deviam fazer por via do voto. Isto traz problemas, e não só. E eu tenho estado a ouvir muitas queixas, porque maioritariamente isso valeu quando foi da Constituição. Pronto, a iniciativa partiu dali, os primeiros comissários políticos vieram de lá, mas já nada justifica que você desloque, sobretudo para determinadas funções políticas, um indivíduo daqui
para ir para a Beira, para ir trabalhar na Munhava e ter que arranjar intérprete, não é? E olha que clima. Se lá tem, sim senhora. Faça as eleições, já de aparecer. Não é possível não haver. Como não faz sentido você mandar para um sítio tão clavicular, para Maputo, um indivíduo que é de outra província, não é problema daquilo que se costuma colocar como argumentos falaciosos. Nós temos que entender que o trabalho político feito na base tem de ser feito, não é por aquele que domina, inclusive, a língua para a comunicação, que domina exatamente as próprias, digamos, culturas, né? E isto é do beabá. Não é porque é para a unidade nacional, não sei o quê. Não, a unidade nacional é na Assembleia e outros sítios aí assim, mas há sítios que são muito mais sensíveis. E é assim até, se quiser saber, como perde o candidato da Frelimo a favor do Manuel de Araújo. Enquanto que o outro candidato, parecia-me que era de Pebá, não, o Ganja da Costa, tinha um intérprete, né? Sentava-se ali, o intérprete tinha que sentar para traduzir. O Manuel de Araújo era o bip direto, como se costuma dizer, era o bip direto, chegava ali, a quem chamou-lhe de ter muita carga tribalista e tal, não sei o quê, mas não. Ele um dia, se tiver que vir fazer uma palestra, por exemplo, ou fazer uma campanha em Maputo, ele não vai falar em Schwab, porque o meio não é o próprio. Mas ali onde o meio é possível, fazer-se um contacto direto, é claro que, e depois leva vantagem, porque aquela pessoa ouve. Últimas considerações, Dr. Frangulos, penso que... Eu penso que, primeiro, deve-se reconhecer que a crise está instalada e as crises têm que ser separadas. E eu posso ter uma crise, vamos supor, de respiração, eu tenho que ir ao hospital, né? Primeiro tenho que reconhecer, quando eu chegar no hospital, o médico me pergunta, o médico otorino laringológico, né? Me perguntar dos sintomas, e eu não tenho que esconder, eu tenho que dizer, olha, sinto isto, sinto aquilo, eu ronco mais estes dias, eu sinto um escarro aqui, estou toda hora a sentir um arranhão na garganta, quer dizer, tudo isso, até chego a sentir a comichão nos ouvidos, né? E às vezes nas narinas também, quer dizer, para um médico fazer o diagnóstico exato da minha doença e poder prescrever, não é? Ou o medicamento, se tem que entrar para a sala, não é? Tudo isso vai depender da minha confissão perante ele. Olha, eu sinto isto. Então, a direção do MDM, longe de perseguir estes que dizem isto, que nem eu aqui onde estou, né? Deve se preocupar com o que vai, de facto, não é? Fazer jus as próprias palavras do presidente do MDM, que disse, e eu vou repetir, disse de outra vez, vou repetir, ele disse que as pessoas passam, as instituições ficam. Esta é uma célebre expressão que pode vir-se a verificar contra ele mesmo, se isto continuar assim como está. Porque o descontentamento não é de menos, o descontentamento não é da cidade do Maputo, o descontentamento é do Maputo, é da cidade, é da província, é de Gaza, é de Inhambane, mesmo em Sofala, talvez com menores focos, mas quando sai do Sofala para as outras províncias, eu falo com conhecimento de causa, né? Exato. Cada um tem as suas fontes de conhecimento, não é? Então, se desprezar e pegar-se na pessoa, dizer, pronto, esta pessoa veio para nos desconjunturar, para nos desorganizar, vamos lá, para afastá-lo, porque é uma peça que não vale. Olha, um dia vão dizer que não faltou quem tivesse dito. Exato. Vamos então, Dr. Frangulos, passar para o nosso segundo tema. Penso que ficaram aqui dissipadas algumas dúvidas, questões à volta da atual situação do MDM. Vamos agora falar, Dr. Frangulos, do informe anual sobre o Estado Geral da Justiça no país, proferido esta semana pela Procuradora-Geral da República, Beatriz Bochile. Vamos pegar em pontos fulcrais, Dr. Frangulos, a começar
pelo que a Procuradora disse com relação às dívidas ocultas. Bom, para mim, ela entrou em contradição consigo própria. Ela fez uma radiografia e acabou dizendo aquilo que nós ouvimos várias vezes com articulistas próximas ao próprio governo, que o segredo da justiça está-se a trabalhar porque os bancos credores não estão a fornecer elementos, etc, etc, etc. E eu sempre coloquei este problema. Esta é uma santa mania de que a culpa deve morrer solteira. Nós falamos dos bancos credores que não estão a fornecer toda a informação. Nós tivemos aqui o problema das dificuldades que a auditoria da Kroll teve. Aqui são bancos credores. O elemento A criou todas as dificuldades, ainda gabou, saiu fora, que o que é que pensam? Não é? Pensava que a gente ia vergar, oferecer a soberania de bandeja, mais ou menos o conteúdo é este. E todos os outros setores onde a Kroll devia recolher, portanto, informação, foi sempre barrado pelo segredo da justiça. Quer dizer, o cavalo de batalha para poder obstruir toda uma investigação é o segredo de justiça, é o princípio de presunção de inocência, quer dizer, aqueles princípios todos bonitos, mas no fim do dia o que se pretende é que não se pague esta dívida, que seja o povo a pagar. Mas quando fala-se em cerca de 750 milhões que precisam de ser perseguidos por onde é que foram, embora haja aí, sei lá, informações e alguns elementos que comprou isto, comprou aquilo, mas era preciso que se fizesse uma atividade no sentido de apurar aquela sobrefaturação, etc, etc. E o caso dos 500 milhões que inteirinhos não se sabe onde é que param, veio a terreiro, não é? Uma autoridade do governo, não é? Daquele Ministério de Armas, dizer que eu não recebi nenhum, nem sequer uma pistola recebi aqui. E, entretanto, aqueles 500 milhões estão inscritos como sendo despesa com compra de material de defesa, de guerra. Armamento. E armamento. E os drones também fazem parte. E, entretanto, o ministro do Pelouro a dizer que não. Eu não recebi aqui nem sequer uma fisga. Ora, é contrassensual, né? Aquilo que a procuradora veio aqui tentar dizer, né? Que o processo, nós desentranhamos a parte da responsabilidade financeira, mandamos para o tribunal, mas o desentranhamento dessa parte do processo acontece 3 anos depois. E, entretanto, 3 anos envolvidos, segundo aquilo que nós todos ouvimos, né? Não há sequer constituição de um único arguido. E segundo fontes de um dos jornais da praça, que teve na totalidade este relatório da Kroll, refere que o próprio Tribunal Administrativo já tinha conhecimento sobre estas dívidas ocultas, ou que seja, que alguns membros daquele Conselho avalizaram estas dívidas ocultas. Claro, claro, e disso ninguém tem dúvidas. O pior é que eu vou ter, estamos a exigir uma partilha de responsabilidades, né? Com
os credores, os que deram o dinheiro, até ouvimos aquela espalhafatosa de que temos que partilhar porque teu dinheiro a quem você, a partida, você vê que não está em condições de pagar. Quer dizer, isto não me dá autoestima nenhuma. 2, não me dá autoestima quando eu estou a pedir que partilhe a responsabilidade, quando você, no seu pelouro, não está a fazer nada para a responsabilização. E a prova, não é mais provada de que não está a acontecer nada, é que até agora não tens. Por mais que a Procuradora-Geral venha dizer que porque estamos a fazer isto, estamos a fazer aquilo, porque estamos quase que a pôr a mão em cima dos ratoneiros, mas não é verdade, enquanto não sequer tiver, nem sequer tiver, portanto, constituído para as honras do convento em arguido. É que não tem nenhum para salvar as honras do convento. E são muitos. Não são 2, nem 3, nem 4, nem 5. E à ilharga disso, o que é que nós vemos? Vemos são os sinais de branqueamento desses capitais. Porque esses capitais foram conseguidos de forma ilícita e criminal. Agora urge branquear. Estão a surgir sumptuosos prédios, estão a surgir sumptuosos condomínios por aí na Matola, Rio, no Macantene, não sei aonde, e fora daqui da cidade de Maputo, por este país todo. Estão a surgir aí meninos que vocês... este menino com um Range Rover, um Bugatti, por amor de Deus, trabalha onde? E ganha o quanto? E por que não tinha antes? Mesmo quando o pai era isto, era aquilo, por que não tinha antes? Só agora que tem, só podem ser, não é? Só pode ser o usufruto das dívidas, não é? Só pode ser os dividendos das dívidas. Então, não há vontade nenhuma. Mas aqui está-se a fazer tempo para os donos do dinheiro se esquecer, que não é verdade. Mais do que isso é para poderem se esquecer daqueles que se locupletaram deste dinheiro. Aqueles que levaram este dinheiro para o proveito próprio, eles foram contratar essas dívidas em nome do povo moçambicano, sem consultar a Casa do Povo, que é a Assembleia, nós vimos e todo mundo sabe, e como se não bastasse, vieram escrever tardiamente, né? E depois não conseguem dizer para onde é que encaminharam os dinheiros. E o povo moçambicano é que tem que pagar. Ora, sobre a criminalização ou não dos autores destas dívidas, a Procuradora disse mesmo que a criminalização está dependente de informações de bancos exteriores de outros países, 7 no total, dos quais um apenas deu a informação 2 anos depois. Avaliar por esta informação, pode-se entender que não está para breve a clarificação desta questão das dívidas ocultas. Olha, eu não sei se não foi apenas 31 de boca. Porque eu estou a dizer que eles estão preocupados até em perseguir, né? E por esta altura, inclusivamente, já devem ter, porque nisto aqui já entrou o FBI, nisto aqui já entrou, digamos, uma polícia financeira dos Estados Unidos, porque trata-se do dólar. Não há pior coisa que você fazer maracutaias com o dólar e você traficar droga, e ainda por cima envolve o dólar como moeda de opressão. O dono do dólar nunca te perdoa. Então,
eles já devem ter um trabalho feito. Eu ainda não vi a procuradora que mostre, não é, as diligências que fez para pedir aos credores, não é, aos credores, esses apoios, esses documentos, essa colaboração, e que não lhe está a vir. Ela que traga. Mesmo depois da Assembleia, pode publicar, ela tem publicado comunicados para poder dizer certas coisas. Ela que publique, olha, eu fiz estas diligências para ver se nos mandam e eles não nos responderam ou responderam negativamente. Eu estava à espera simplesmente que ela não desperdiçasse esta oportunidade de se defender daquela grave acusação do bastonário. A acusação não é de má fé, mas ela tem o direito de se defender. Não disse absolutamente nada. Entrou de boca calada e saiu muda da Assembleia. Portanto, e depois está aqui, ela a rolar uma série de coisas que considera dificuldades para poder o processo andar. Inconsistência no propósito declarado na contratação do crédito relativamente a uma parte do valor, discrepância nos valores dos ativos e serviços entregues, evidências de falha das empresas auditadas, inoperância das empresas, lacuna no processo de admissão. Mas isto aqui, o próprio relatório da Crowley já diz. E algumas dificuldades que estão aqui, o relatório inclusive diz porque que tem essas dificuldades, porque não foi fácil disponibilizar os documentos para a auditoria ser feita em melhores condições. Não há possibilidade deste caso ser desvendado internamente, sem que necessariamente se peça apoio a estas instituições? Quer-me parecer que há uma certa dificuldade em a própria PGR adquirir a informação destes países. Mas esses países não estão a recusar, não é possível. Se não recusavam ao Brasil, o Brasil teve um processo lá do Lava Jato, teve um processo lá da mansão do Lula, teve outros, como é que chama aquela empresa, grande empresa brasileira de construção, Odebrecht, há uma outra empresa. Então, não é possível recusar. Eu não estou a ver a recusar. Por que é que haviam de recusar? Acha que isso constitui uma desculpa da própria PGR? Não é, Ana Maria. Aqui dentro, a Kroll não teve dificuldade com o Banco da Suíça, não teve dificuldade com os bancos londrinos. Teve dificuldade com os elementos A, B, C e por aí em diante. Ok? E não se fez o trabalho em condições, este trabalho da Corona. E mesmo depois veio com a história de A, B, C, D, como se essas pessoas no bilhete dele viessem nome A, filho de B ou de C e F. Não, aquelas pessoas têm nomes. E por isso mesmo eu digo, já deviam ter sido constituídos, arguidos. Nós não íamos dizer que são criminosos, mas íamos dizer que fulano e fulano e fulano e fulano estão arguídos no processo 1, número 1 PGR 2015. Isso aí não é não lesar o princípio da inocência. Dizer que estão arguídos. Como quando já estiverem acusados, né? Dizer que estão acusados no processo X e são réus já, quando são acusados. E quando sentarem no banco dos réus. Então, isso não há violação da presunção de inocência, porque não estamos a dizer que eles cometeram, não estamos a dizer que eles são os criminosos. Estamos a salvaguardar o nome e a integridade. Ora, se você não quer ser tocado nem um bocadinho, anda longe dessas coisas. Que andasse longe. Se você mexeu dinheiro público, logicamente que o seu nome vai vir a público. E neste caso concreto, e pelas piores razões, são 2 bilhões, se não me engano, que agora estão 11 bilhões, e daqui a nada está a multiplicar por 2, ou 11, ou 3, está a multiplicar por 3, estamos a dever 33 bilhões. Olha, vai chegar a uma altura em que, sim senhor, você vai começar a ter as mais-valias, mas todas elas para você entregar, ainda ficar a dívida, a menos que você peça perdão. Portanto,
Olha, se a Procuradoria toma a atitude que toma, é porque não pode tomar outra atitude. Inexigibilidade de outra conduta. Por quê? Porque está mais do que dito. Eu tenho uma tese que vou ler que fala das dívidas e das empresas todas, que aquilo é um boom, já tenho comigo em casa. Portanto, ela não pode falar, porque muita coisa ia colapsar, a própria Frelimo ia colapsar, porque a mim ninguém me garante, por aquilo que já tive como informação, não me garante que este engenheiro desta dívida não tenha, não é, dado uma parte do bolo aqui, uma parte do bolo ali, uma parte. Quando chegar a vez, ficariam amarrados exatamente por este facto para poderem persegui-lo. Fala de que engenheiro? O engenheiro das dívidas. O engenheiro quem fez o projeto. Quem se refere? Não, o presidente na altura, não é? Era o presidente, mas pode até não ter sido dele a ideia, nem até a própria engenharia não ter sido do próprio presidente. A responsabilidade política, em primeiro lugar, isso ele não foge, mas em segundo lugar tem que se ver a responsabilidade criminal. A responsabilidade criminal tem de vir com prova material. O princípio da verdade material tem que vir com a prova. Ora, é isto que não nos permite dizer que ele é isto ou aquilo. Mas tem que existir nisto quem idealizou isto, não é? Quem foi o dono da arqué, não é? Do arquétipo, daí a palavra arquitetura, arquiteto. Quem foi o arquiteto disto? Vem da palavra arqué, que é o princípio. Quando se discutia o princípio de todas as coisas, depois de se abandonar se era o fogo, se era a água, acabaram terminando no arqué. Arqué o que é? Pronto, o arqué é a ideia, aquilo que começa todas as coisas. E quem é o dono desta ideia? O arquiteto desta ideia das dívidas. E como é que depois elaborou, não é, a tal arquitetura, a tal engenharia? Portanto, ele foi tão maledicente, eu não vou chamar inteligente, porque inteligência virada para o mal não é digno de ser chamada de inteligência, não é digno de ser chamada de inteligência. Portanto, que depois de tomar lá, pega aqui, pega ali, para depois todos ficarem amarrados. Exato. E nós vemos isto, saiu aí no jornal, ainda não veio desmentido, que o elemento que, afinal de contas, é o nosso presidente atual. Exato. Isto aqui é um problema que coloca um embaraço de cima a baixo. Segundo as tuas análises, há uma previsão ou esperança de que até... Isto vai ser manipulado até ao fim. Mesmo aquela promessa que disse no fim que haverá resultados, eu prefiro ser radical, né, pessimista, em dizer que não estou a ver qualquer vislumbre, a menos que venha um milagre. O milagre seria mudar, não é? Da água, toda a água tem que ser mudada. Mudando a água, viram outros, talvez. Mas há um sinal, e eu tenho estado a dizer isso todos os dias. Em investigação criminal, embora, digo aqui, o processo de transferência de dinheiro, estou a dizer o processo criminal de investigação, é mais fácil, mas mesmo assim o tempo rói as provas. Exato, portanto vamos ter que passar para outro tema, estamos com muito pouco tempo, poderíamos estar aqui a falar exaustivamente sobre este informe anual sobre a justiça, que é vasto, mas tivemos mesmo que falar sobre este tema que certamente mexe com a sociedade.
Por ora, Dr. Frangulos, vamos terminar este espaço de análise com este anúncio por parte do Governo do aumento salarial, que foi de 260 meticais. Últimas considerações? Olha, eu só posso ajudar a chorar os coitados, né? Que eu também faço parte dos funcionários públicos, embora esteja já na reserva, quase na reforma. Ajudar a chorar, eu também estou lá. É só chorarmos. Não tem outra coisa senão dizer que isto é simplesmente a reprovação daquilo que disseram os governantes deste país no início. Disseram que não haveria de se refletir no bolso do cidadão. Dão-nos lá dinheiro, se não vai se refletir. Vai lá para o hospital. Hoje, os funcionários do hospital, eu só não perguntei, por isso não vou afirmar com categoria, mas pode ser que estejam até a comprar pelo seu próprio dinheiro as máscaras. O enfermeiro na enfermaria não andava com máscara, agora já anda, porque o hospital cheira mal. Cheira mal porque não há produtos de limpeza. Outro dia eu fui à morgue, passei dali daqueles gabinetes e estava a cheirar absolutamente mal. Mas isso é o quê? É a consequência das dívidas. Esse insulto de 256 ou sei lá, 260, não é mais do que a consequência mais direta das dívidas ocultas. Portanto, esses indivíduos que cometeram esta mega fraude desgraçaram o povo moçambicano. Se o povo moçambicano de facto quiser fazer justiça, não precisa de pegar armas, em pedras, não precisa de ir à rua, que ainda corre o risco de levar com balas verdadeiras ou de borracha, mas sabe muito bem que o seu voto faz a diferença. Este dedo faz a diferença. Vamos então encerrar este espaço de análise. Dr. Frangulos, obrigada pela presença. Vamos fazer um brevíssimo intervalo. Já voltamos para as notícias. Até já.